partir do verso 36. É uma palavra super conhecida, mas eu creio, né, que a misericórdia do Senhor ela é infinita e para cada dia, para a mesma palavra, o Senhor ela traz uma nova revelação. Aleluia! 36, capítulo 7, a partir do verso 36. Amém? Amém. Quem pudesse colocar de pé, diz assim a palavra do Senhor. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Olha aí. Falou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-os com cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge-me com os pés no vento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Pode se assentar. Nós precisamos entender, antes de ter chegado nessa situação dessa mulher, né, que tem um rótulo, um título de pecadora, a palavra diz lá no início do capítulo 7, Jesus estava vivendo um ápice ali no seu ministério. Jesus estava vivendo, fazendo através da vida dele coisas grandes, coisas tremendas. A palavra diz lá no início que ele cura, né, o servo de um centurião, que logo depois Jesus vai lá, ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele tem ali um encontro com os enviados de João. Depois ele testifica de João para eles e entra na cena dessa mulher. E nessa noite eu não sei com qual intuito que você entrou neste lugar. Eu não sei se você veio só para estar presente ou se você veio para buscar a presença. Meu Deus! O Senhor nessa noite, Ele quer chamar a nossa atenção. Na narrativa desse encontro, conforme nós vamos lendo, nós vamos vendo 3 pessoas aparentando nessa história. Essa mulher, que a palavra não fala qual é o nome dela, não fala o que ela fazia, apenas dizia a atual situação dela: pecadora. Alguém que talvez para a sociedade já não tinha mais valor algum, que a situação que ela estava seria essa e não teria mais mudança. Nós vemos ali Simão, no início da palavra, nessa narrativa, só fala do fariseu. Depois, mais para frente, nós vamos ver que Jesus o chama pelo nome. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele sabe quem você é. O Senhor sabe exatamente quem nós somos. Aleluia. O que nós fazemos. Não há nada que fique encoberto diante dessa maneira. E a palavra vai nos dizendo que Simão, ele consegue chamar Jesus, né, para a casa dele. Imagina quantos convites Jesus não possa ter recebido. Eu fico imaginando. Porque uma pessoa assim como Jesus, quem não quer ter por perto? Por quantos lugares que o Senhor passou? Multidões iam junto com ele. Uns iam de curioso, outros iam porque sabia que ele fazia, para testificar daquilo que ele havia falado, que era de Deus. Mas eu fico imaginando quantas pessoas não queriam ter tido esse convite.
esse privilégio de ter um tempo separado com o Senhor. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de quando nós nos encontramos com o Senhor. Nós ficamos presos a tantas coisas e nós esquecemos de dar a honra a quem merece a honra. Olha aí! Simeão aqui é alguém que faz uma reunião na casa dele. A palavra diz que tem outras pessoas na casa também, mas ele está tão preso às coisas que ele não está prestando atenção no convidado. E era de costume, quando uma pessoa ia como convidado, ela tinha uma certa hospitalidade que quem recebia tinha que fazer, né? Que era lavar os pés, que era o beijo, que era ungir com o óleo. Simeão, ele estava talvez tão apegado, dizendo: olha, ele está aqui na minha casa, falando para os convidados, de repente. Ele estava ali preso, nossa, viu? Ele está aqui mesmo, ele veio, mas ele não estava participando do principal, que era desfrutar da presença. Meu Deus! E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: não perca de desfrutar a presença dele. Sabe por quê? Porque a presença dele é o melhor lugar que nós podemos estar. Jesus não tinha interesse de estar na casa de Simão. Às vezes a gente pensa: não, Jesus só foi para a casa de Simão porque ele já tinha um encontro marcado com aquela mulher pecadora. Acredito eu que não, porque nada que o Senhor faz, ele não faz à toa, há um propósito. Ele estava lá no lugar certo, com as pessoas que eram para estar. Mas a diferença, sabe onde está? Na atitude que eu e você vai ter. Será que quando nós temos essa oportunidade, como nós entramos, eu não sei, por isso que eu falei, quando nós entramos aqui, qual é a nossa real motivação? Nós estamos aqui no culto para quê? Por quê? A gente não veio prestar culto. A minha motivação não pode depender de quem está do meu lado para me dar um glória. A minha motivação não pode estar relacionada com o que as pessoas vão fazer. Eu não preciso ouvir ninguém falar em línguas para me dar um glória. Sabe por quê? Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei que se hoje eu estou aqui aprendendo da palavra e poder, porque era uma promessa estabelecida do Senhor sobre a minha vida, de levar a palavra do Senhor. Se eu estou aqui, eu sei de onde o Senhor me tirou. De repente, você pode estar olhando aqui para alguém e falar: nossa, que bacana estar ali, mas você não sabe o preço que é de estar aqui. Eu falava para o Senhor: Senhor, pode me pôr em tudo que é lugar, menos enquanto nos lugares que a gente menos pensa onde o Senhor vai nos usar, é o lugar que Ele mais nos usa. Sabe por quê? Porque a igreja é um corpo, e cada um dentro do corpo tem uma função diferente. Imagina se todo mundo só louvasse. Imagina como seria. E a palavra vai dizendo aqui que Simeão, ele tem a oportunidade. E essa oportunidade, a princípio, parece que não está sendo bem aproveitada. E eu quero te dizer: aproveita a oportunidade que o Senhor tem Meu dado. Deus! Se o Senhor te chamou para determinada coisa, por que você não está fazendo? Se o Senhor te chamou você para adoração, por que você não está adorando? Se o Senhor não te chamou para interceder, por que você não está vindo na oração? Se o Senhor te chamou para fazer algo dentro da casa dele, ele é visto como um privilégio. Porque a palavra diz que vai chegar um tempo que não vai se ter mais, porque nós seremos arrebatados por ele. Meu Deus! Muitos vão querer dizer: onde está aquele povo barulhento? Aonde eu posso ir para encontrar com ele? Já não vai ter mais a chance, não vai ter mais a oportunidade. Os convidados também que estavam naquela festa, de repente, só estavam ali para ver o que Jesus ia fazer. De repente, não estavam ali realmente querendo a presença dele. E o Senhor, Ele tem um amor tão infinito por mim e por você. Amém. Que mesmo Ele sabendo das nossas atitudes, aquilo que nós vamos fazer, Ele continua lá. Aleluia. Ele continua esperando uma atitude. O Senhor, Ele continua esperando eu e você, de braços abertos. Amém. Eu quero te dizer nesta noite que o perdão do Senhor, Ele é acessível. Muitas vezes o inimigo, ele coloca na nossa mente coisas que nós fizemos lá atrás. Olha que aí. não tem perdão, mas há perdão sim. Quando há confissão daquilo que nós fazemos, quando há arrependimento, o perdão do Senhor, ele chega para nós. Ele é acessível. Não aceite sobre a tua família. O Senhor, enquanto Ele ministrava ao meu coração essa palavra, pecados, às vezes hereditários, que a gente vai vendo, passando de geração em geração, e a gente não se posiciona para orar por isso. A gente não se posiciona para pedir mudança. Há mudança sim. Começa a declarar dentro da tua casa: Senhor, eu creio, se não serve, vai servir. Senhor, eu não aceito mais isso aqui dentro da minha família. Eu não aceito o vício. Eu não aceito. Começa a colocar em oração. Porque nós precisamos ter testemunho daquilo que nós falamos. Por que a gente serve Jesus não sei lá quantos mil anos e a gente não tem um testemunho para contar depois? Olha aí,
papai. Se hoje eu estou aqui, porque lá atrás minha mãe investiu tempo de me levar para a presença do Senhor. Olha, ela investiu tempo de orar pela minha vida e pelos meus irmãos. Vai fazer 2 anos que o Senhor recolheu a minha mãe. E eu fiquei tão assim no começo, eu costumo dizer para os pastores que eles são respostas de oração. A igreja é. Porque eu orava e dizia, Senhor, acabou. Agora eu não quero mais. Como assim? O Senhor levou ela? Mas o Senhor, Ele sabe, Ele tem um propósito para todas as coisas. Quando nós pensamos que vamos parar, quando nós pensamos que nós vamos retroceder, só é o início daquilo que Deus vai fazer na vida. Aleluia! Não perca a direção. Aí na cena nós vemos essa mulher pecadora. Eu fico imaginando, sabe? Como que foi ali para ela? Ela teve a notícia que Jesus estava na casa. Você acha que ela ficou limitada do que as pessoas falavam sobre ela? Olha aí. Porque se ela tivesse preocupada, ela não teria ido. Ela não teria coragem suficiente para chegar até lá. E o Senhor está dizendo, não importa o que você já fez, importa que você venha para a minha presença. Importa que você se humilhe nela. A palavra do Senhor diz, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Porque quando nós nos humilhamos diante da presença dele, agrada o coração dele. Sabe por quê? Porque nós mostramos que realmente nós estamos arrependidos, que nós queremos mudança de vida. E eu fico imaginando essa mulher, eu vou lá. Eu ia estar doida que nem ela. Eu ia ficar assim, será que já contaram para Jesus o que eu fiz? Olha aí. Talvez tenha vindo esse pensamento. Será que ele vai me receber? Será que eles vão me deixar entrar na casa? Se a gente for parar para pensar nos e se, nós não vamos fazer. Olha aí. Nós precisamos fazer o quê? Colocar em ação. A fé, ela precisa estar em atitude. Não adianta só falar que eu tenho fé e eu não fazer. Ela teve atitude, ela já não aceitava ser mais igual. Ela já não aceitava ter esse rótulo que virou praticamente um apelido, né? A pecadora. Imagina ela chegando às pessoas, já apontando como ela, lá vem a pecadora. Lá vem ela. Totalmente ridicularizada pela sociedade. Mas é para essas pessoas que o Senhor vem. A palavra de Deus para essas pessoas. O Senhor, Ele quer nos encontrar. Não importa quantas vezes nós caímos, o Senhor, Ele prontamente estará lá. De repente, se eu errar 300.000 vezes com a pastora, ou vice-versa, talvez eu não esteja lá, não esteja lá, mas o Senhor, Ele vai continuar lá. Meu Deus! O Senhor, Ele não para, Ele não quer nos perder por nada. Um chamado estabelecido na minha vida e na tua. O Senhor conta conosco para o reino. E essa mulher, ela não sai da casa dela de mãos vazias. Ela sai levando um vaso de alabaster. Dentro desse vaso continha um perfume. Se você for pesquisar sobre, eu fiquei um bom tempo estudando sobre isso, era muito caro. Talvez aquele pouquinho era um salário de um ano inteiro. Olha. Mas não importa o preço do que você tem que entregar diante de Meu Deus. Deus. Não importa o sacrifício que você tem que fazer. Lembra sobre Isaac? Ele foi levado para ser sacrificado. Mas a palavra diz, enquanto o pai dele continuou na obediência, o Senhor no caminho providenciou o cordeiro. O Senhor está dizendo, não para por nada. Não se limite ao que as pessoas vão falar, vão dizer, porque falar todo mundo vai mesmo. Se a gente for parar para escutar o que as pessoas vão falar de negativo, eu estou querendo dizer, a gente não vai. Tem coisas que tem situações que até construtivas são. Às vezes a pessoa vem e não toca. Absorve. Aquilo que você vê que não vem do coração de Deus, porque há promessas. Eu creio que cada um aqui, durante a caminhada, recebeu promessas do Senhor. Amém. Se alguém vem falar contra aquilo, exemplo, eu vou salvar teu pai, alguém vai dizer, não tem jeito, você vai aceitar aquilo? Não, eu vou de acordo com o que a palavra do Senhor diz sobre isso. Olha eu vou aí, crendo até o último instante. E a palavra diz que ela entra na casa. Quando eu imagino essa cena dela entrando na casa, eu imagino todo mundo estava conversando, todo mundo virando pra ela. Ela virou assim, sabe? Teatro, quando a pessoa vira e a luz dela. Imagina a situação. Você acha que ela perdeu tempo por isso? Não. Acredito que os olhos dela estavam fitados em Jesus. Meu Deus! Onde Ele está? Hoje eu vim aqui buscar a solução em quem eu posso encontrar, que é em Jesus. Glória a Deus! Em Jesus, diga para quem está do teu lado, não desperdice a tua oferta. Não desperdice a sua oferta. Você está levando o vaso? Não desperdice a sua oferta, amiga. Você está levando o vaso? Continua levando. Olha aí. Você vai derramar nos pés das pessoas. Aleluia! O Senhor, Ele vai parar o encontro, a reunião, para te atender. Olha aí, a palavra papai. diz que quando ela estaria, ela vai imediatamente aos pés do Senhor, que ela
eu imagino naquela fração de segundo, já entendendo que o Senhor já tinha entendido o que ela queria, no coração contrito, de entender, hoje a minha vida vai mudar, porque eu creio que apenas dele virá a palavra que eu preciso. Apenas dele, uma palavra pode mudar toda a minha situação. Já não ligo mais para o que me rotularam. Eu já não ligo mais para aquilo que eu vivi. Eu quero vida nova. Ele entrou nessa convicção. Eu quero algo novo. Eu quero viver algo novo. Se você quer viver algo novo do Senhor, coloca no teu coração. Não deixa, não pare para olhar para as pessoas, sabe por quê? Porque quando ela vai ali e se prostra, ela não está preocupada com o que está falando. Porque você percebe que as pessoas já estão falando, tipo assim, né? Imagina o escudo, não, olha que treino. E Simão, o que ele pensa? Na hora, ele fala, se fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é essa mulher, esse povo. Ele é tipo assim, em outras palavras, ele está ali olhando para ela, olha, vai. Meu Deus! Se ele soubesse, ele nem ia perder tempo com ela não, porque acho que é mais importante a gente aqui, né, nessa reunião. E não, Jesus é o nosso defensor. Vai existir momentos na minha vida, na sua vida, que nós não vamos precisar falar nada. Olha porque aí. o próprio Senhor, ele vai... Meu Deus! E assim foi na vida dela. Enquanto ele pensou, o Senhor já vem com uma parábola. Ele vem falando, confrontando, acredito que ele tinha pensado, falando sobre a dívida. Todos nós temos uma dívida com o Senhor, mas através de Jesus nós pagamos. Nós pagamos uma dívida que nós nunca conseguimos pagar. O sangue precioso de Jesus nos torna livres. Nós somos livres. A palavra diz: se conhecer a verdade nos libertará. Amém. Jesus, ele é a saída, ele é a resposta a qual nós precisamos. É verdade, sabe? Pai. Não fique, antes quando o Senhor, durante a caminhada, o Senhor, ele vai. Quem crê em profetas? Eu creio que o Senhor usa profetas. Durante a minha caminhada, eu venho do berço cristão. De repente, nem todos que estão aqui têm esse privilégio, mas crescer no berço cristão não quer dizer que isso seja bem com etiqueta. Olha aí. Ainda mais eu, que era filha de pastora. Já sabe, né? Eu quero saber, né? Tipo assim, tudo que não é pra gente fazer, a gente quer fazer. E fica visível, né? Como assim? Filha da pastora da igreja. A filha da pastora não serve Jesus. E a adolescência é uma fase que a gente passa por muitos conflitos. Porque o mundo, aparentemente, ele se torna atrativo. Verdade. E nós queremos desfrutar de coisas que não agradam o coração de Deus. Mas sabe o que eu penso? Que todas as vezes quando Deus ele diz que vai fazer algo na nossa vida, a misericórdia dele é tão maravilhosa que ele nos atrai com cordas de fogo. Olha aí, papai. Ele nos atrai. O Senhor ele permite situações acontecer na nossa vida para a gente se achegar mais perto dele. Olha. Não foi diferente na vida dessa mulher. Ela precisou, de repente, passar por tudo isso que ela passou para ela ter um encontro verdadeiro com Cristo. Um encontro que mudaria a vida dela por completo. Meu Deus! Quando o Senhor fala sobre essa parábola da dívida, verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. O Senhor estava dizendo ali para Simão: Simão, enquanto você não trouxe água para lavar meus pés, ela me ofereceu em sacrifício as lágrimas. Enquanto você não me deu um ósculo, que é um beijo, ela não cessou de beijar os meus pés desde quando ela entrou. Enquanto você não pegou um unguento para ungir a minha cabeça, ela fez algo que você não fez. Meu Deus! E muitas vezes é assim. Quando nós não queremos fazer, o Senhor levanta outro para fazer no nosso lugar, porque a obra do Senhor ela não para. Existem vidas sedentas que precisam também estar dentro dessa porta, por onde o Senhor determinar que essas pessoas possam estar para ouvir a palavra. Há algo muito importante sobre as nossas vidas. Como cristão, todos nós temos o dever do Evangelho. Não pense que o falar da palavra do Senhor é só para quem ministra. Não. É algo que eu e você precisamos fazer. E essa mulher, ela disposta a mudar da história, imagina, de um momento de humilhação para um momento de honra, porque Deus usa ela como exemplo. Deus mostra ela diante das pessoas como exemplo de algo bom, de um exemplo de quando você
fica da mesma maneira. Nós, quando nos apresentamos na presença do Senhor, algo diferente nós levamos. Quando nós viemos para o culto, como o Thiago falou na abertura do roubo da palavra, tem tudo a ver com isso. Se nós entramos aqui e recebemos a palavra, mas só pega aqui no culto e quando passar para fora, já esquece do que foi falado, o inimigo está te roubando, não deixa o inimigo te roubar. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, tem esse costume, independente de quem estiver aqui, eu falo, Senhor, não permita o inimigo me roubar a palavra. Muitas vezes nós estamos dentro do culto, mas com a mente presa lá fora do que nós vamos fazer depois do culto, ou do trabalho, amanhã se desprenda, porque nós viemos nessa reunião prestar culto. Deus! A gente não veio aqui falar sobre nós viemos aqui falar sobre Ele. Nós viemos aqui lançar para Ele. É momento de adoração. A adoração, ela quebra o jugo. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Deus usa esse exemplo para dizer sobre, quando Ele fala ali daquela parábola, sobre o amor. O amor, ele é tão importante. A palavra do Senhor diz que sem amor, de nada ele vai vir. O que adianta? Você cheia do Espírito Santo aqui dentro. E falar do amor de Cristo aqui dentro. E lá fora. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós. É verdade, nos ajuda aleluia. a ser como flecha certeira do nosso Pai dele. Sabe, para onde o Senhor nos colocar, a gente ser luz nestes lugares. Aleluia. Nessa situação, no início, eu percebo um Jesus observador. Diferente de um Jesus que está sempre falando, né? Porque imagina, nessa cena que está acontecendo ali, a princípio Jesus só observando. Diferente do costume dele, que ele está sempre interagindo, sempre falando, sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor fica só nos observando aquilo que nós estamos fazendo. Qual é a atitude que nós temos? Mas ele intervém no momento certo. Não é porque ele está em silêncio que ele não está agindo, que ele não está fazendo. Ele está vendo que está ali dentro do meu coração e do teu coração. Ele tinha um encontro, sim, marcado com aquela mulher. Mas eu creio que ele também queria mudar a vida de todas aquelas pessoas que estavam. É verdade, Pai. Mesmo sem irmão, ouvindo isso que o Senhor tinha falado para ele, não mostra aqui, a palavra não diz qual foi a reação dele. Qual foi o posicionamento dele. Tomara que ele tenha tido uma outra atitude depois. O Senhor, ele nos dá oportunidade. Não vamos perder as oportunidades que o Senhor nos deu. Amém, e Senhor. quando lá no 47 diz, porque te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Será que nós estamos amando como convém? Meu Deus. Ai, gente, é tão fácil amar de quem a gente ama, né? É. É tão fácil. Agora ama quem está te perseguindo. Ore por quem está te perseguindo. Não é fácil. Mas nós precisamos, mesmo não querendo. Eu tenho aprendido uma coisa, que mesmo eu não querendo, eu prefiro fazer a vontade do Senhor. Amém. E às vezes eu acredito que fala assim, uma atitude que talvez eu teria de repente, na hora, diferente, e eu tenho uma atitude que eu acredito que o Senhor naquele momento me aprovaria. Eu falo, Jesus, eu estou mais parecida com você. Que lindo. Por quê? Porque eu venci aquilo. Porque tem coisas que a gente fala que não dá. Tem momentos que as pessoas falam uma coisa que a gente fala, já, quando viu, já falou. Mas que o Senhor venha colocar um guarda nos nossos lábios. Amém. E toda palavra que seja proferida da nossa boca sejam palavras direcionadas certeiras. Não para o mal, mas sim para o bem. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Deixa eu só ver aqui no finalzinho. Aleluia. Deus Jesus está presente. liberando sobre nós essa nova oportunidade. Assim como Ele liberou sobre a vida de Simeão, que não soube de repente aproveitar da maneira que deveria, Ele mudou a história daquela mulher. Aquela mulher, quando saiu daquele lugar, ela saiu completamente restaurada. A palavra diz, o Senhor fala para ela, libera a palavra sobre ela e diz, vai-te em paz. E essa noite o Senhor diz para mim e para você, vai-te em paz. Esse problema que você trouxe hoje diante de mim, vai-te em paz. Porque quando o Senhor ele libera essa palavra, Ele já interviu, Ele já fez. O mundo espiritual já foi concretizado, amém? Fica com essa palavra, que o Senhor abençoe a vida de vocês, amém? Glória a Deus.